Olá, queridos irmãos, um ótimo dia para todos. Em Gênesis 5, temos o início, a abertura dos diálogos entre aquele que representava o oposto a Deus e aqueles homens, Arão e seu irmão Moisés, que representam o povo de Deus. Os primeiros diálogos, as primeiras conversas, os seus resultados pareceram não tão favoráveis. Parecia que as coisas estavam acontecendo justamente ao contrário daquilo que Moisés achava que deveria acontecer. E aí nós vemos que nem tudo é como nós queremos, mas devemos esperar com confiança a intervenção divina. No capítulo anterior, Deus falou com Moisés, mas também falou com Arão. Estes se encontraram, seguiram em direção ao Egito. E aqui, no final do capítulo 4, diz que Moisés e Arão, Moisés fez os sinais que Deus disse que fizesse diante do povo, falou o que tinha que falar e o povo creu. Ele que dizia ser pesado de boca, pesado de fala, mas até ali as coisas vinham acontecendo de maneira favorável e ele foi se encorajando. No capítulo 5, diz que ele e Arão vão agora falar com o representante maior do Egito, que se considerava um deus, Faraó. E ele diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, capítulo 5, verso 1, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Porém, este Faraó, ele não conhecia nada sobre o Deus de Israel. Ele conhecia inúmeros outros deuses, porque o Egito era politeísta, mas nada sobre o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E ele diz assim, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. E aí, no verso 4 diz assim, então o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Então ele considerava aquele povo, os hebreus, como seus. Era propriedade dele, do Egito. Via ali não como pessoas, mas como números para trabalhar para ele. E aqui Faraó diz assim, vão continuar fazendo o mesmo trabalho, tão ansiosos, tão preguiçosos, vão fazer mais trabalho ainda. E nem o material agora vai ser fornecido. Tá? Endureceu ali o trabalho e aqueles que não faziam eram castigados. E aí os feitores de Faraó começaram a bater até nos capatazes, do povo de Israel, de forma que esses foram até Faraó reclamar que estava acontecendo, que eles eram solicitados fazer o mesmo trabalho com nenhum material, ainda tinha que atar o material e devolver o mesmo trabalho feito que antes, mas Faraó não teve pena não. Faraó chama o povo de Deus de desocupados, aqui no verso 17, vocês estão desocupados e por isso estão inventando essa história de ir para o deserto e fazer sacrifício para os deuses de vocês que eu não conheço. Então não vai não, e vai continuar fazendo a mesma quantidade de tijolo. E aí, quando os capatazes do povo de Israel, os capatazes, se viram em apuros, porque não podia diminuir a quantidade de tijolos, eles foram para cima de quem? Para cima de Moisés. E veja o que eles dizem aqui, verso 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão e disseram que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando espada na mão para nos matar. Eu pergunto a vocês, meus amigos, foi Moisés quem fez o povo odioso diante de Faraó? Faraó, como eu disse antes, enxergava o povo como número, como propriedade deles. Era como se fosse quase animais de carga e cada vez mais aumentava o trabalho dele, porque Faraó tinha interesse em eliminar aquele povo que ele julgava ser um povo que poderia, porque já se tornaram muito numerosos, poderia destruir a nação ali dos egípcios. E como era um povo, de certa maneira, um povo dócil, um povo servil, eles conseguiram escravizar o povo, que por ser muitos, mesmo assim, não se voltaram contra Faraó, e ele se beneficiava disso e fazia gato e sapato do povo. E o povo lá escravizado. Então Moisés, voltando-se para Deus, disse assim, versículo 22, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe, em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o povo. Aí veja, qual é a questão aqui? Moisés estava meio apressadinho, Mas quando a gente está no meio do fogo, a gente também não fica apressado para sair?
né? Se coloque aí na posição de Moisés. Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer de uma certa maneira e acontece de outra. Moisés realmente pensava, e talvez eu pensaria também, que Deus me chamou ali no meio do deserto, ele mandou fazer assim, assim, e eu pensaria, eu vou apresentar aqui esses sinais e as coisas vão acontecer tudo certinho da maneira como eu imagino. Mas Deus tinha advertido que Faraó teria o coração teimoso. Então, meus amigos, o meu tempo não é o tempo de Deus, a forma de resolver não é a minha, é como Deus resolve da forma como ele quer, no tempo dele, da maneira dele. Então, às vezes a gente pensa realmente as coisas de uma forma, mas Deus é soberano, ele é que sabe de todas as coisas. Não é fácil esperar, mas possamos ter a confiança em Deus, que nesses momentos de grande angústia, de aflição, de dúvidas, que possamos cada vez mais confiar. Às vezes nós passaremos por provas, e as provas não significam que Deus quer nos maltratar, significa que Deus quer trabalhar o nosso caminhar, ele quer trabalhar conosco e através de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, vivemos num tempo difícil, as pessoas não são fáceis, a vida não é fácil, nunca foi fácil para ninguém. Então, nós te pedimos que possamos ser pacientes, possamos aprender de Ti, aprender do Espírito Santo, desenvolver os nossos frutos, e um deles é a paciência, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida, as injustiças da vida, como nós vimos aqui com o povo de Israel, mas possamos enfrentar sabendo que no final vai tudo dar certo, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Ser com cada um de nós, Senhor. Nos abençoa sempre. Amém. Agradeço a você pela presença, por ter nos acompanhado. Agradeço pelos likes, pelos comentários, que você possa sempre vir aqui, trocar essa ideia sobre a Bíblia, que possamos sempre, antes de estudar, de ver o vídeo e de abrir a palavra de Deus, possamos orar pedindo instrução ao Espírito Santo, e só depois de ler o capítulo da Bíblia a gente pode vir aqui conversar a respeito daquilo que aprendemos. Esse é o ideal. Isso aqui é só um resumo da palavra, aquilo que gostaríamos de trocar, né, de ideias. Tem aí o canal, a parte aí embaixo, para que você possa fazer comentários, acrescentar, fazer pedido de oração, e eu só tenho a agradecer. Amanhã nós nos veremos de novo, capítulo 6 de Êxodo.